No Japão antigo, acreditavam que a alma precisava passar por um verdadeiro calvário até ser absolvida dos seus pecados, ou condenada ao inferno. O Meikai budista era considerado o plano intermediário entre o nosso mundo e o além, onde era definido para qual plano as almas iriam, definitivamente. Só que ao mesmo tempo, era um lugar de angústia, medo e desespero. Cupincha, Sujaya, eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre o Meikai, o plano intermediário entre o céu e o inferno, e de outros lugares, como vocês vão ver. Aqui vai o alerta de que a maioria das imagens que eu apresento são apenas pinturas e um que outro trecho em vídeo. Porém, algumas dessas obras são feias de se ver, e o que eu vou narrar pode ser chocante. Portanto, quem for impressionável não deve prosseguir. Segue a adaptação. Cupinchas, eu acho que vou precisar insistir que o que eu vou contar sobre o submundo espiritual budista antigo do Japão tem muitas e muitas variações, tanto regionais como de tempo. Em cada época, diminuem ou agregam algo. Assim que eu compartilho com vocês a versão mais tradicional e antiga, e por conseguinte, a mais dura, penosa e terrível. No Japão, quando uma pessoa morre, a alma pode ir para o Tengoku, o céu, a terra da suprema felicidade, ou para o Jigoku, o inferno. Se a pessoa teve uma vida excepcionalmente boa, ou uma vida muito, muito ruim, a alma dessa pessoa pode ir diretamente para um desses dois lugares espirituais. Só que, no entanto, para a maioria das almas que tanto fizeram o bem quanto o mal, ela viaja para o Meikai, também chamada de Meido, Meifu, ou então Anoyo, aquele mundo. O Meikai é descrito como uma espécie de limbo intermediário entre o céu e o inferno, e o nosso mundo, que, claro, se trata de um plano espiritual. Mas para os japoneses é como se fosse uma outra dimensão, uma mudança de plano, com algumas semelhanças com o nosso mundo, já que ao morrer, segundo a crença dos japoneses, a alma chega no Meikai como se tivesse um corpo físico. Ou seja, a alma sente frio, fome, cansaço, dor, desespero. Nesse plano intermediário, a alma do indivíduo é avaliada pelos juízes dos mortos, no qual a forma real de cada um desses juízes é na verdade a de um Buda, ou de um Deus. Ao passar ou rodar nos testes, a alma é enviada para o Tengoku ou o Jigoku, céu ou inferno. Falando em céu e inferno, até parece um pouco com o que nós conhecemos daqui do Ocidente, mas alguns pontos são totalmente diferentes e únicos. Para entrar nesse plano intermediário, a alma precisa, antes de mais nada, encontrar e atravessar o rio Sanzo, o rio dos três cruzamentos, o lugar que marca o limiar entre o mundo, o nosso mundo, e o mundo dos mortos. Enquanto a alma não chega às margens desse rio, durante um período de tempo, ela preexiste entre o mundo daqui e o Meikai, o submundo. Há quem diga que essas almas dos que acabaram de morrer podem interagir com os vivos. São os fantasmas, aparições, espíritos. Tradicionalmente, o rio Sanzo estaria localizado em um lugar físico no Japão.
seria em algum lugar próximo do Monte Ossore, o Ossorezan, literalmente a Montanha do Medo, um vulcão situado em uma área desolada bem ao norte do país. O Monte Ossore é um dos lugares mais sagrados do Japão, apesar da aparência. O lugar está sempre coberto de rochas ásperas, poços de líquidos escuros borbulhando e fendas abertas expelindo gases tóxicos. Enfim, uma área vulcânica com um jeitão de inferno na Terra, temido e ao mesmo tempo reverenciado há séculos. Só lembrando, Cupinchas, que aqui eu só faço algumas pequenas menções ao inferno japonês. Para falar da imensidão que seria o Jigoku, o inferno, seria preciso um vídeo inteiro só disso. As origens do inferno japonês, Jigoku, estão enraizadas no budismo e compartilham uma grande semelhança com os infernos da China. Se bem que eu acho os infernos chineses muito piores. Quando o budismo foi introduzido na China, a partir da Índia, a filosofia assumiu uma estrutura própria e acabou fundindo muitos aspectos com as filosofias chinesas e com o taoísmo. Essa mistura de taoísmo chinês e budismo indiano acabou sendo importada ao Japão. E depois, de forma parecida, começou a desenvolver as suas próprias características exclusivas. Acabou ficando com a cara do Japão, removendo ou agregando conceitos. Como disse antes, existem muitas e muitas variações sobre o que acontece depois dessa vida. E são frequentemente descritos em desenhos, os chamados pergaminhos do inferno, que são mantidos em templos. São as imagens que ilustram este vídeo. As representações artísticas podem ser diferentes de tradição para tradição e de lugar para lugar. Neste caso que estou contando aqui, é bem diferente de animes, que muitos estão acostumados a ver. Ao morrer, a alma é visitada por 3 Oni. Oni é o demônio do Japão, mas tem um jeitão mais de ogro, de monstro do que de um diabo. Ainda assim, o Oni exerce funções parecidas com as dos demônios da cultura ocidental. Esses 3 Onis, 3 demônios, um verde, um azul e um vermelho, acompanham a alma da pessoa em uma viagem ao Meikai, até o rio Sanzo. Essa viagem dura 7 dias. A viagem em si é dura e terrível, em meio a uma escuridão tremenda e um vento forte que sopra constantemente. A corrupção do mundo dos vivos se plasma em lâminas de espadas nesse plano, que perfuram os corpos dos viajantes, transformando o terreno circundante em um mar de sangue. 1 ou 2 dias depois de começar a jornada, ao longo do caminho miserável, as almas são atacadas por aves monstruosas, que rasgam a pele e arrancam os olhos das vítimas. Durante todo o tempo, esses pássaros infernais insultam e gritam com as almas para que se apressem. Geralmente, é nessa hora que a alma reclama com os pássaros, dizendo mais ou menos assim: "Poxa, se é para eu andar mais rápido, por que não me disse antes?" No que os pássaros respondem, bem galhofentos: "Mas o que é que essa alma imbecil está dizendo? Nós ficamos empoleirados sobre o teto da sua casa por 3 dias, te alertando para o que viria. E tu, ao invés de fazer as tuas orações, só reclamou do barulho dos corvos." Perceberam? Essa é uma menção a uma antiga crença de que corvos empoleirados no telhado de uma casa é sinal de mau agouro.
Em seguida, as almas se deparam com uma imensa montanha que raspa nas nuvens, toda coberta de espinhos afiados. O caminho até a montanha é uma subida incrivelmente longa. Nessa hora, geralmente a alma reclama para os Onis. Mais ou menos assim: poxa, eu estava doente e fraco em vida. Como vocês esperam que eu consiga escalar uma montanha agora? No que os Onis respondem, bem raivosos: mas o que é que essa alma imbecil está dizendo? Essa é a montanha da tua ganância. Todas as vezes que tu queria algo que pertencia ao teu vizinho, ou desejou alguma posse terrena, tu adicionaste mais terra neste monte. Tu construíste. Agora trate de escalar. Claro que aquele que fica para trás é espancado violentamente pelas clavas de ferro dos Onis. O pau come solto. Finalmente, depois de 7 dias, as almas chegam às margens do rio Sanzo. Como disse, o rio dos 3 cruzamentos. Ali, enfrentam o primeiro julgamento, levado a cabo pelo primeiro juiz, o rei Shinkou, no qual a sua verdadeira essência é a de Fudo Myo-ou, também conhecido como Akala. O juiz Shinkou julga as almas proporcionalmente às mortes que tenham cometido em vida, mas em toda a sua extensão, de seres humanos, passando pelos animais que comeu, a cada peixe que pescou e até mesmo cada inseto que esmagou. Aqueles que o juiz considerar extremamente ruins vão direto para o inferno, ali mesmo, arrastado pelos demônios. Aqueles que se saírem bem do julgamento podem atravessar o rio Sanzo. Mas para atravessar, antes é preciso pagar um tributo de Rokumon 100, 6 moedas antigas. No passado, enterravam com o falecido 6 moedas como as que aparecem na imagem. Hoje em dia, em que essas moedas não são mais usadas, utilizam uma impressão em papel na maioria dos funerais. A maioria esmagadora de funerais no Japão são por cremação, salvo um que outro caso em que o corpo não pode ser cremado. Um exemplo raríssimo seria o de alguém contaminado com radiação. A fumaça com partículas radioativas pode ser perigosa. Mas, basicamente, todo o corpo é cremado. E com isso, o papel com a impressão das 6 moedas é queimado junto. A título de curiosidade, o valor dessas 6 moedinhas, na época em que estavam em uso, no início do período Edo, lá por 1603, era de 300 ienes. Hoje, seriam 6 moedas de 50 ienes, uns 3 dólares ou cerca de 9 reais mais ou menos. Aqueles que não foram devidamente sepultados, que não tiveram um funeral digno e, por conseguinte, não receberam as 6 moedas, não podem atravessar o rio. Essa é a razão para que o 7º dia após a morte é um dia muito importante para os serviços funerais japoneses. Cerimônias e orações são realizadas pelo falecido, para ajudá-lo no julgamento e pedir que, mesmo sem as moedas, que o juiz permita que ele atravesse o rio. Conforme a versão, esse primeiro julgamento ocorre do lado de lá do rio. O rio Sanzo possui ainda outras particularidades, como as almas das crianças que empilham pedrinhas na margem do rio. Segundo a lenda e a crença, as crianças que morreram muito cedo provocaram muita tristeza nos pais, e por isso são condenadas a empilhar pedras na beira do rio. Só que um grande Oni, com uma clava de ferro, destrói as pilhas e persegue as crianças. E novamente, elas precisam empilhar tudo de novo ao infinito. No entanto, Kishichigarba,
o Jizou-san. O santo budista frequentemente enfrenta esse Oni e protege essas crianças, levando elas para um lugar melhor. Dependendo da aceitação deste vídeo aqui, cupinchas, dependendo da visualização deste vídeo aqui, um dia, quem sabe, eu conto mais detalhes sobre essa lenda. Uma parte do rio Sanzo é atravessada por uma grande ponte, ricamente decorada. Outra parte do rio é rasa e dá para passar caminhando. O resto do rio é selvagem e profundo, com fortes correntezas e ainda por cima cheio de cobras venenosas. As almas que fizeram boas ações são autorizadas a atravessar a ponte. Aqueles com uma mistura de bem e mal podem atravessar o rio na parte rasa. E claro, os mais ruins só podem atravessar a nado na parte funda, na correnteza forte e cheio de cobras. O rio Sanzo é gigantesco e teria mais de 4.000 quilômetros de largura. E a travessia demoraria em todos os casos 7 dias. Claro que uma distância dessas, a pé, caminhando sem parar, poderia demorar meses no nosso mundo. Mas enfim, são coisas do mundo espiritual japonês. Em versões mais recentes, não existe mais a ponte. E todas as almas precisam atravessar o rio na parte rasa ou funda. E também, o rio seria muito, mas muito mais estreito. Existem versões mais modernas em que as 6 moedas são para pagar pela passagem de barco que atravessa o rio, semelhante ao barqueiro Caronte, da mitologia grega. Aqui é um saco de gato. Cupinchas, devido às muitas variações, aqui vai um adendo sobre 2 monstros que vivem na beira do rio Sanzo. Dependendo da versão, a velha demônio Datsueba e o velho demônio Ken-e-ou ficam do lado de cá do rio Sanzo. Aqueles que não têm as 6 moedas podem pegar emprestado com eles, mas em troca, precisa deixar as suas roupas, ou pior, deixar a sua pele. A velha demônio arranca o couro da vítima e o demônio Ken-e-ou pendura a pele nos galhos de uma árvore morta. Outra versão diz que Datsuebaba e Ken-e-ou simplesmente arrancam a roupa ou a pele do infeliz para pesar os seus pecados nos galhos de uma árvore. Conforme os galhos baixam com o peso, mais pecador é a alma. Se nesse momento esses 2 demônios descobrirem que a alma pertenceu a um ladrão, a vítima tem os dedos quebrados por Datsueba e Ken-e-ou amarra a cabeça do infeliz nos seus próprios pés. Ainda uma outra versão mais, são muitas versões, diz que os 2 ficam do lado de lá. Devido a que o indivíduo mau, o ruim, teve que atravessar o rio a nadando, sua roupa molhada pesaria ainda mais do que o normal. Por conseguinte, essa alma é ainda mais castigada pelos 2 velhos demônios. Parece injusto, cupinchas, mas dentro desse sistema de crença, o ladrão, o mentiroso, o criminoso não tem vez. Enfim, são versões diferentes conforme a tradição, tempo, lugar e de quem fala sobre o assunto. Nesta versão mais tradicional, que eu estou contando, cupinchas, depois de atravessar o rio, as almas encontram Datsueba e Ken-e-ou. Esses 2 demônios tomam as roupas pesadas, molhadas de quem atravessou o rio e penduram em uma árvore seca. Conforme o ângulo que o galho dobra com o peso, mostrando o peso dos pecados, isso vai servir de prova para os próximos julgamentos. Se uma alma chega sem roupa alguma, porque perdeu enquanto nadava, ou jogou fora para nadar com mais facilidade pelo rio, ou seja,
pura malandragem, Datsue Baba arranca e pendura a pele do pecador. Mais um adendo, cupinchas. Neste caso aqui, exclusivo para quem lê kanji. Quem lê caracteres pode achar que os números que aparecem nas imagens querem dizer 27 dias, 37 dias, 47 dias. Nesta imagem, 2, 7, dia. Mas acontece que esse modelo de contagem é diferente. Na verdade, a contagem é 2 de 7 dias, ou seja, 2 semanas. 3 de 7 dias, 3 semanas e assim por diante. Portanto, quando estou dizendo 14 dias, 21 dias, 28 dias, eu estou adaptando para o nosso modelo de contagem. Ia ficar bem arcaico, né? 2 de 7 dias, 3 de 7 dias. O segundo julgamento ocorre 14 dias após a morte e é supervisionado por Shoko-ou, o rei Shokou, cuja verdadeira essência é Shaka Nyorai, ou Siddhartha Gautama. Isso mesmo, cupinchas, o próprio Buda. Shokou julga as almas pelo quanto roubaram em vida. Tal como acontece com o julgamento anterior, ele manda os infratores mais graves direto para o inferno, ali mesmo. Ao mesmo tempo que permite aos que fizeram boas ações passarem para o próximo julgamento. Novamente, o 14º dia após a morte é um dia importante para os membros da família do morto, pois realizam cerimônias em honra do falecido, a fim de ajudá-lo a passar por esse julgamento. Antes do terceiro julgamento, cada alma deve passar por um portão de ferro, que é guarnecido por um terrível Oni. O demônio carrega lâminas enormes, que ele usa para cortar à torta e à direito os braços e as pernas das almas. Enquanto isso, ele diz mais ou menos o seguinte: esta mão te ajudou a pecar. Vou cortar fora para ti. As almas devem então atravessar uma enorme baía, mais ampla ainda do que o rio Sanzo, e preenchido com um líquido em ebulição. Nessa baía passa um tipo de rio, uma espécie de imenso canal de podridão que emana mau cheiro e fumaça em todas as direções por milhares de quilômetros. O terceiro julgamento ocorre 21 dias após a morte e é supervisionado pelo rei Soutei, cuja essência verdadeira é Monju Bosatsu, também conhecido como Manjusri. Esse rei julga as almas pelos pecados da luxúria e sensualidade, usando um gato e uma cobra. O gato é utilizado para julgar as almas dos homens. O bichano morde ou arranha as partes baixas do safadão. E conforme o grau da lesão, os pecados sensuais são medidos. Ou seja, pouco mequetrefe, um arranhãozinho. Muita safadeza, o gato miau, arranca tudo. A cobra é utilizada para julgar a alma das mulheres. E sim, é como vocês imaginam. É inserida na mulher e, pela profundidade, os pecados são medidos. Fala sério, quanta criatividade, né, cupinchas? Como nos julgamentos anteriores, alguns vão direto para o inferno, ali mesmo, enquanto que outros, com a ajuda de serviços funerários dos seus familiares vivos, vão para o próximo julgamento. « 28 dias após a morte, a alma passa por mais um julgamento, que é supervisionado pelo rei Gokan, cuja essência é Fugen Bosatsu, ou Samantabhadra. O juiz Gokan obtém dos mortos o número de mentiras que disse na vida. Ele pesa cada alma
em uma grande balança com imensas rochas. O número de pedras que leva o equilíbrio da balança determina o peso dos pecados. Claro, os mentirosos excessivos são condenados ali mesmo ao inferno. Aqueles que não são podem continuar para o próximo julgamento. Mais uma vez, a família realiza ainda mais um serviço funerário para ajudar o seu ente querido a passar por esse julgamento, na esperança de influenciar a misericórdia desse juiz. As almas que conseguiram passar por esse tribunal devem atravessar agora uma vasta paisagem deserta de dimensões incalculáveis. Bolas de ferro em brasa vermelhas de tão quente caem como chuva sobre as almas, queimando a pele e criando bolhas nos pés. Sob essas circunstâncias, sob essas chuvas de bolas de ferro, elas se dirigem ao próximo julgamento. – 35 dias após a morte, há um novo julgamento. E talvez o mais importante. É regido por Emma Dayou, pelo grande rei Emma, o governante do submundo, cuja essência verdadeira é ninguém menos que Jizou Bosatsu, ou Kishitigarbha. E isso mesmo, cupinchas que estão no Japão. O Jizou-san, aquele cuja estatuazinha vocês já devem ter visto na beira de estradas e em templos. O julgamento de Emma Dayou é a última oportunidade para apelar pelo destino do ente querido através de orações e serviços memoriais realizados pelos parentes vivos. O grande rei Emma mostra a cada alma um grande espelho, em que aparece refletida a vida do indivíduo. A alma é forçada a ver no espelho todos os seus pecados e transgressões que aparecem com total clareza. O trabalho de Emma Dayou é avaliar e não condenar, ainda que nesse momento ele tenha o poder de enviar a alma diretamente para o inferno. Emma Dayou, então, determina com base nos julgamentos anteriores para qual dos reinos budistas cada alma deverá renascer. O reino da suprema felicidade, o céu, o reino dos seres humanos, ou seja, a reencarnação, o reino de Ashura, ou Asura, o lugar dos anjos caídos que passam a eternidade combatendo em sangrentas guerras, o reino dos animais, a metempsicose dos gregos, ou seja, a reencarnação em animais, como por exemplo, a raposa, o porco, a serpente, o terrível reino de Gaki, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos deuses mortos de fome. Nesse lugar, a alma é condenada a se tornar um monstro, com uma fome infinita e a devorar toda a porcaria, decomposição e coisas nojentas do mundo. E por último, e claro, ainda mais terrível, a condenação eterna ao reino do inferno, o Jigoku, o Naraku budista. Depois de 42 dias, as almas que passaram pelo julgamento e avaliação de Emma Dayou precisam enfrentar o julgamento do rei Renjou, que na verdade sua essência é Miroku Bosatsu, ou Maitreya. O juiz Renjou decide o local do renascimento de cada alma, com base no registro do espelho de Emma Dayou e da balança do rei Gokan. Em seguida, as almas devem atravessar uma terra escura, cheia de animais estranhos, cujos urros rasgam a escuridão e enchem a atmosfera do mais puro medo. Pássaros monstruosos atacam as almas vomitando fogo e perfurando a carne dos desgraçados com suas garras e seus bicos afiados. Depois de 49 dias, as almas chegam ao julgamento do rei Taizan.
Sua essência é Yakushi Nyorai, ou Baisa Jaguru. O serviço memorial em honra ao morto levado a cabo no 49º dia é muito importante, com muitos membros da família se reunindo para rezar pelo falecido. Esse julgamento é a última chance de evitar de ir para o inferno. O rei Taizan usa as informações dos juízes anteriores para determinar os detalhes e condições de renascimento de cada alma. Após a conclusão desse último julgamento, cada alma se dirige para uma estrada com 6 portais Torii sem marcações. Cada um deles representa um dos reinos budistas. Não tem jeito algum de saber qual deles leva a qual reino, e cada alma deve decidir por si mesma qual escolher. Ao passar pelo portal, a alma viaja ao longo de um enorme rio congelado e deixa o Meikai, se dirigindo ao próximo mundo onde irá viver ou reencarnar. Para muitos, a viagem termina aqui. Aqueles que foram julgados dignos podem se encontrar no Tengoku, no paraíso. Outros renascem como seres humanos, animais ou monstros, yokais. Para aqueles considerados indignos demais, até mesmo para as formas mais inferiores de renascimento, mais julgamentos e punições aguardam no Jigoku, no inferno. Para não deixar dúvidas, as almas mais ou menos boas, ou mais ou menos ruins, passam por tudo isso. As boas, de fato, vão direto para o paraíso celestial. É claro que nossas mentes ocidentais se enchem de questões. Nossa mente pode não concordar com um monte de coisas. Ah, Rusmé, mas deveria ser assim. Ah, Rusmé, deveria ser assá. Ao mesmo tempo que alguns de nós sentem que a justiça foi feita. Muitos de nós encontram semelhanças intrigantes com os submundos e infernos de outras culturas. O Hades, por exemplo. Acontece que, independente do que achamos, isso não muda a cultura de um país que se desenvolveu distanciada de valores ocidentais, completamente separada do Ocidente. Em outras palavras, por mais que nos pareça estranho, para eles é mais ou menos assim e pronto. E isso define, de certa forma, o comportamento em vida de muitos japoneses. Para nós, só nos resta ver a realidade disso tudo. É cultura, é filosofia, é espiritualidade, é arte. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.